O orçamento da segurança pública do Brasil é uma piada, não tem outro termo, desculpem. Aí o STF, a bel prazer, quem sofre é o povo na rua, que paga pesados impostos, não tem sossego. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E vou reafirmar aqui e pedir o apoio de todos os colegas e da população brasileira. Alguns pontos básicos que nós vemos e não entendemos. O país clama por saúde, por educação e por segurança pública. Nós temos orçamentos de mais de 10%, mais de 20% do total para saúde, para educação, grandes orçamentos. E quando a gente chega no terceiro ponto que a população pede, que é a segurança pública, nem o Ministério Autônomo nós temos. Falo de novo, vou reafirmar várias vezes. Não temos uma coordenação nacional de polícias civis, de polícias militares, não temos coordenação nacional do sistema penitenciário, não temos troca de informação entre os estados em relação à execução penal. Hoje no Brasil, na segurança pública, a União faz aquilo que compete à parte federal, os estados cada um por si e os prefeitos que querem fazer segurança pública através das suas guardas municipais não têm aonde buscar recurso. Então eu queria entender se toda a população, se a população que elegeu delegados, coronéis, cabos, soldados, sargentos, essa população clama por segurança. Aonde é que está a autonomia da segurança pública, inteiro o ministério, e aonde é que está o orçamento para trabalhar? Nós temos menos de 2 bilhões para a segurança pública de 27 estados. Se um prefeito vier com um pires na mão, ele não consegue armar uma GCM, né? Esse é o primeiro ponto. Então convido a todos aqui, é uma revolução, um choque de gestão. Precisamos não só de um ministério autônomo, não era só separar no começo do governo, como se debateu no governo de transição. Era separar e dar orçamento para as pessoas que querem fazer segurança terem força de trabalho. O orçamento da segurança pública do Brasil é uma piada, não tem outro termo, desculpem. Segundo ponto, combate aos crimes patrimoniais. Há mais de 10 anos atrás acabaram com a pena da receptação. Não existe furto qualificado, não existe roubo, não existe arma na cara sem receptação. Então nós precisamos de uma grande reforma no capítulo dos crimes patrimoniais do Brasil, começando pela receptação. A hora que o receptador for para a cadeia, o ladrão pensa 2 vezes. E o último ponto que eu convido a todos também a lutarmos é uma reforma da lei de execuções penais. O presidente Sanderson falou da dificuldade de apresentar o fim da saidinha. Para aqueles que estudam um pouco a história da lei penal, o regime de progressão de um sexto é outra piada. Então, assim, coloco 3 pontos aqui para trabalharmos nessa legislatura e mudarmos a história da segurança pública do Brasil. Um ministério autônomo com orçamento, uma reforma no capítulo dos crimes patrimoniais para que não tenhamos medo que o nosso filho tome um tiro na cara quando for comprar um remédio na farmácia, e uma lei de execuções penais atual, porque a que nós temos hoje, ela é totalmente inexequível. Estou à disposição e, além do mais, por último, presidente, devemos usar as redes sociais para ter o apoio popular. Essas questões não são questões nem de esquerda nem de direita, são de segurança dos nossos filhos e netos. Obrigado, presidente. Parabéns, delegado da Cunha. Senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre o crime grave que o deputado Osmar Terra falou ali. Nós temos visto vários crimes graves no Brasil, inclusive o próprio tráfico de drogas, que é bastante pernicioso, que leva a muitos outros crimes. E o senhor comentou que às vezes a gente acusa o judiciário, acusa a polícia, e às vezes a culpa é do legislativo. Mas eu faço uma ressalva aqui, que eu sou admirador do Poder Judiciário, apoiador do Poder Judiciário, trabalhei 35 anos na Polícia Militar e vivia dentro de fórum, prestando depoimento, até, modéstia à parte, era elogiado por juízes por um depoimento firme, conciso, um BO muito firme, detalhista. O promotor muitas vezes usava o meu BO para oferecer a denúncia, e eu estou falando isso sem nenhum tipo de demagogia. Mas nós temos visto muitas vezes o Poder Judiciário, principalmente em instâncias superiores, anulando condenações, anulando sentenças por detalhes ridículos e irrisórios, desfazendo do trabalho policial, onde a lei sendo cumprida a contento. Agora, é difícil o legislativo criar uma lei,
votar e aprovar uma lei e uma interpretação, às vezes, errônea de um ministro de instância superior, de um juiz de instância superior, entender totalmente diferente. Um exemplo que eu dou, não tem nada a ver com a criminalidade, mas o artigo 53 da Constituição Federal que dá a imunidade ao deputado federal, inviolável por suas opiniões, votos e falas. Aí o STF, a bel prazer, entende que tem que estar intimamente ligado ao mandato. Como que intimamente ligado ao mandato? Então, deputado federal no exercício do mandato, ele sempre vai estar intimamente ligado ao mandato. Até porque se ele fizer uma caca lá fora, ele vai ser responsabilizado aqui dentro. Agora, se ele falar alguma coisa mais contundente, ele não está protegido. Então, a interpretação da lei que é preciso ser cuidadoso. E nós também, ao aprovarmos textos de lei aqui, temos que ter cuidado com jabuti, com coisinha enfiada ali no meio, que beneficia o vagabundo. É nisso que se baseiam juízes extremamente legalistas, que a meu ver também muitos não estão nem aí com a sociedade, soltando vagabundo à torta direita aí. Quem sofre é o povo na rua, que paga pesados impostos, não tem sossego. Eu vi as cenas dessa mulher sendo atacada por um vagabundo, um demente, metendo uma faca nela e arrastando e não tem o que fazer. A gente quer entrar dentro da tela para dar um tiro na cabeça de um vagabundo desse. Muito obrigado.